Ok. Elevando nossos pensamentos a Jesus e a Deus nosso Pai, agradecendo por mais esse encontro, onde possamos estar com o coração e o pensamento totalmente voltado para absorver mais esses ensinamentos e fazer uma reflexão sobre eles. Pedimos licença aos mentores amigos com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixe, Pai, entregue às tentações. Livra-nos da prática do mal. Que assim seja. Obrigado a Sheila pela prece, obrigado pela presença de todos, né? Eu estou aqui presencialmente no Centro Espírita de Tubi e ainda nós estamos aguardando o pessoal daqui, né, para chegar, né? Porque por enquanto só temos os espectadores remotos, né, pela internet, mas eu tenho certeza que nós temos uma plateia bastante grande aqui espiritual, né? Hoje a gente está saindo, né? Depois que terminamos o mês de outubro, nós tivemos o mês espírita e foram palestras que foram pensadas, né? Com o tema do espiritismo. E agora, como é a primeira sexta-feira de novembro, nós vamos retomar a sequência do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que a gente tem lido desde o começo desse evento aqui que a gente faz toda sexta-feira. E hoje a gente vai ter um tema bastante interessante que eu confesso que eu curti bastante quando eu estava preparando esse tema, que é piedade filial, né? Piedade filial. Engraçado que antes de começar o mês espírita, a última palestra antes de outubro, a doutora Irvena apresentou o tema piedade, né? Que ela até mostrou o quadro aquela escultura, né? Pietà, que é famosa, que quer dizer piedade, e explicou bastante o tema. E agora nós vamos falar, só que com foco na piedade filial, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que a gente preparou. E a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar é exatamente essa imagem aqui que a gente está vendo, né? Que a vida tem ciclos, né? E é engraçado que quando a gente nasce, a gente tem esse começo infantil, né? Um bebê ainda, e aí a gente vai crescendo, desenvolvendo os órgãos físicos, desenvolvendo também a coordenação motora, uma série de coisas que o nosso espírito vai se assenhorando do corpo novo que ele acaba de reencarnar, né? No começo é mais ou menos quando a gente pega um carro que a gente não está acostumado, né? A gente não tem noção da embreagem, que se é muito alto, se é muito baixa, como que é o encaixe das marchas. Por mais que a gente tenha hábito de dirigir, a gente leva um tempo para adaptar. E a mesma coisa no corpo quando a gente reencarna. O nosso corpo ainda, a gente vem ainda com uma série de dificuldades de controlá-lo, né? Não temos nem controle das atividades fisiológicas, né? Não conseguimos segurar para ir no banheiro, temos que usar fralda, né? Não sabemos ainda nem andar. Ah, mas eu sabia antes, mas era outro corpo, era outra experiência. Então, tudo começa de novo. Isso faz com que o início da nossa vida seja um ser muito dependente, né? De todos os animais que existem, né? Os animais
não humano, né, mas os animais irracionais, eles têm infâncias mais curtas do que a nossa. A nossa infância, a nossa época de dependência é muito mais extensa, né? Um cavalo, um boi, com 4 anos, 5 anos, já pode até procriar, né? Viver a sua vida de família tal, enquanto que com 4, 5 anos a gente é extremamente dependente ainda, né? Então, isso faz com que alguém tome conta da gente. Então, quem é esse alguém? Os nossos pais, né? O nosso pai, a nossa mãe, mas eu fui criado pela avó, são os responsáveis que cuidam da gente. E é importante que a gente tenha essa noção, porque enquanto a gente é dependente, se não tiver alguém que nos cuide, isso fica praticamente impossível a nossa sequência naquela vida, né? Só que o tempo vai passando, a gente está vendo aí o bebezinho, a menininha, a menina, o adolescente, a mulher, a moça, depois a mulher adulta, a senhora e a velhinha lá no fim, né? E o mais incrível é que quando a gente é bebezinho, os nossos pais estão mais ou menos no meio dessa curva aí, eles estão em plena saúde corporal, mental, para nos orientar, para nos cuidar, né, para nos ajudar nesse desenvolvimento. Só que depois a posição vai mudando, né? Aquela pessoa forte que era o nosso pai e nossa mãe vai ficando carente, vai ficando enfraquecida, e aí inverte a posição. Aquele bebezinho todo carente já está grande, adulto, e aquela, aquela senhora que. ah, Desculpa, gente. Eu, eu vou ter que desligar meu celular porque aniversário, né? O pessoal liga, desculpa. Enquanto isso, a Luana chegou. Seja bem-vinda, né? Então, nessa inversão de posicionamento, né, da mãe que era forte, o pai que era forte, e eles vão envelhecendo, e aí eles não têm mais os próprios pais dele que cuidaram deles quando eles eram pequenos. Então, quem que é a pessoa mais adequada para cuidar? Exatamente aquele pequenininho, fraquinho, que no começo precisava de todos os cuidados. Então, é aí que inverte a situação. E é interessante a gente imaginar alguns conceitos. Por exemplo, no conceito de piedade filial, todos nós fomos e somos filhos. Nem sempre todos nós acabamos invertendo a posição, acabamos nos tornando pais também, né? Muitos não têm filhos, muitos não se casam, mas como filhos é normal. Mas a maioria de nós acaba invertendo. E aí que a gente começa a pensar, e aí? Quem é que vai cuidar de mim? Né? Então, é interessante esse raciocínio, porque eu achei legal essa imagem aqui, né? Que tudo muda muito tempo, um está no começo, outro está no fim, só que os dois de carrinho, os dois usando fraldas, os dois precisando de alguém que os traga para o passeio, que cuide deles, que dê alimentação. Ou seja, muitos anos de diferença, mas muita semelhança no sentido de carência, né? E aí é importante a gente fazer essa análise. E aí que entra o conceito de piedade filial, né? Porque se o bebê nasceu, cresceu, se tornou adulto, é sinal que alguém cuidou dele. Não necessariamente ele vai retornar, vai retribuir esse cuidado recebido, né? Porque a gente vê com muita, vamos dizer assim, frequência, os velhinhos abandonados em asilos, né? Eu tive uma experiência que me ajudou muito quando eu trabalhava na casa transitória, que eu fiquei por lá bastante, mais de 10 anos, né? Somando as duas épocas que eu trabalhei.
E lá tem um asilo, né? Tinha um asilo de velhinho e velhinha. Hoje é só de velhinha, pelo que eu saiba. Mas na época que eu frequentava eram os dois, né? Menino e menina. E a gente, quando acabava o sábado, o nosso sábado legal, que chamava domingo, né? Era mutirão, era de domingo. A gente almoçava na casa transitória, que nem a gente almoça no centro. E depois eu digo eu, meus amigos, né? Em vez de ir para casa à tarde, a gente ia sentar com os velhinhos para assistir televisão no asilo e ficava papeando, e era bem gostoso. E a coisa mais comum que eu me lembro era como os velhinhos falavam dos filhos. Eles viviam falando do filho, porque o meu filho estudou isso, que ele fez isso, a profissão dele é aquilo, ele se casou, eu tenho já tantos netos, a minha filha também, e eles falavam dos filhos como se fosse a vida deles. E muitos recebiam visitas, mas muitos também não recebiam visitas. Era uma coisa assim que a gente percebia, né? Que raramente aparecia alguém para visitar alguns deles. Felizmente, sempre passavam algumas pessoas lá para visitar, como a gente, e isso, de alguma forma, ajudava, né? Em outras palavras, os pais nunca esquecem, nunca deixam os filhos, e sempre vão defender, mesmo que eles estejam lá há muito tempo, vamos dizer assim, abandonados, entre aspas, né? Vou seguir aqui. Agora, uma coisa que eu achei interessante, porque quando a gente fala de honrar pai e mãe, né, isso faz parte do decálogo, dos 10 mandamentos. E a doutora Irvene, a nossa professora de sempre, ela me ensinou algumas coisas. Uma delas que me chamou a atenção foi que ela falou que o mandamento é uma coisa que manda exatamente pela o nosso atraso ainda, a nossa rudeza como ser humano. É quase tudo não, olha só. Não terá Deus estrangeiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Esse lembra-te de santificar o dia de sábado é o primeiro que não é no negativo, né? É positivo, é para lembrar. Mas eu diria que é um mandamento tão regional e temporal, porque o sábado, para os judeus, para quem conhece, é um dia que ele não trabalha mesmo. Ele pode ter loja, ele põe empregado, ele não vai trabalhar, porque isso para ele é sagrado. Mas para nós, se a gente for falar dos ensinamentos de Deus, isso não diz nada, né? Para nós trabalhamos normalmente e santificar o dia de sábado talvez tenha um significado até diferente, né? Não de não trabalhar como um feriado, mas como que é um dia que talvez a gente dedique a Deus, né? Como um trabalho voluntário, alguma coisa do gênero. Mas eu não acho que esse é tão assim, uma coisa tão para nós que signifique tanto. Aí vem o quarto, que é o honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Esse eu diria que é um dos primeiros que não é na negativa, é na afirmativa. E tem outro detalhe, é o único mandamento que tem uma compensação. Vocês já repararam? Porque ele fala, não matarás. Ele não explica, não matarás, porque senão, não cometerás adultério, porque não roubarás, que se você não roubar, você vai ganhar isso. Não tem, nenhum. Só esse que fala. Honrarás teu pai e tua mãe para que você tenha dias mais prolongados na terra. Então, tem essa peculiaridade interessante, né? É o único que dá um retorno, né? Que te promete um retorno se você segui-lo. Depois continua: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não desejarás a mulher do próximo.
não cobiçarás nem a casa, nem o boi, nem o jumento, nem o servo. Ou seja, também esse último é bastante temporal, né? Porque hoje em dia quase ninguém tem jumento, servo e etc. Mas vamos lá. Esse é o detalhe interessante que eu vejo nesse mandamento aqui, né? Dos 10 mandamentos. Então, vamos trabalhar nesse caso para ver se a gente entende, né? O que seria? Honrarás teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dará. Será que esse prolongamento nos dias da terra é porque nós vamos viver mais, né? Vamos chegar até os 100 e poucos anos? Ou se a gente não honrar os pais e as mães, a gente vai morrer logo, com 20 e poucos anos chega, já cumpriu, né? Será que é isso que ele está querendo dizer? Então vamos lá. Agora a gente vai direto, esses parágrafos que a gente destacou agora são do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo referente, né? O mandamento é consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, pois não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Olha a primeira lógica do Kardec, né? Como é que você vai amar o teu próximo que é diferente de você, que muitas vezes não te trata tão bem, não te dá carinho, se os próprios pais, por piores que sejam, eles te deram carinho, te deram a vida, te deram alimentação, cuidaram de você, essas pessoas, esses espíritos que foram nossos pais, se nós não amarmos, como é que a gente consegue amar o próximo? É a primeira condição que a gente não vê lógica, não tem como fazer uma coisa e não fazer a outra. Honrá-los, né? Então vamos lá, entender o que quer dizer honrar. Honra teu pai e tua mãe. Não é apenas respeitá-los, mas também cuidar das suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, rodeá-los de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. Olha só que interessante, né? Não é só cuidar da necessidade. Ah, trocar a fralda que está suja. Eles fizeram isso com a gente também. Ah, fazer tomar madeira que para você se alimentar, né? Mas o repouso, né? Rodeá-los de solicitude, estar à disposição deles, estar, né, sempre com paciência, né? Porque às vezes a pessoa mais velha não escuta direito, aí você fica, já falei, sabe? Aquele negócio grosseiro. Como eles fizeram com a gente na nossa infância, né? Continua o texto do Evangelho. A mãe, por acaso, lhes teria cobrado pelo leite quando estavam no berço, né? Eu vou colocar aqui na conta, né? Esse leite aqui, porque depois que ele crescer e estiver trabalhando, eu vou cobrar, né? Nada, nenhuma mãe, a mais pobre, mais ignorante, jamais faria isso, né? Ela teria contado suas vigílias quando estavam doentes, os seus passos, para proporcionar-lhes o cuidado necessário, né? É, a Sheila, que teve um monte de filho que nem eu, né? Sempre tem os filhos que dão mais trabalho, né, Sheila? Eu não digo com relação à educação, mas, por exemplo, eu tive filhos que ficaram muito mais doentes que outros. Então, eu tive, lógico, todos ficaram doentes alguma vez, mas tinha aquele que ficava direto, né? Quantas madrugadas que tinha bronquite, ficava com falta de ar e tinha que levar no hospital para fazer inalação, para poder respirar. Quantas vezes? E no outro dia de manhã voltar a trabalhar no serviço. Então, isso faz parte. E a gente não vai nunca jogar isso na cara dos nossos filhos, né? Isso faz parte do nosso papel. Mas são cuidados que a gente não pode esquecer, né? Não é só o estritamente necessário que filhos devem aos pais pobres, né? Isso quando o pai for pobre. Às vezes o pai é até mais rico que o filho, mas muitas vezes não, né? Não é só o necessário, não é só o alimento, a roupa, a casa, mas o máximo que puderem,
as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, apenas os juros do que receber. E aí, olha só como é amplo o que nós estamos falando que é honrar pai e mãe, né? É pequenas alegrias, é conversar, é visitar, né? É fazer aquele carinho, aquele mimo, né? Que a gente fala que todo mundo gosta, né? Amabilidades, cuidados carinhosos, apenas, na verdade, nós estamos pagando, é o juro do que a gente recebeu, né? Vamos lá. Infeliz daquele que esquece a dívida para com aqueles que o sustentaram na fragilidade infantil, né? Muito triste a pessoa que não dá valor para os seus pais, né? Uma coisa assim que realmente é ingratidão, né? Além da vida material, lhe deram também a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o seu bem-estar. Esse é um detalhe interessante também. Não é só comida, roupa, fralda, berço, casa que foi dado na infância, mas também a vida moral, os ensinamentos, né? Aquilo que a gente procurou fazer para os nossos filhos, ensinar religião, ensinar a falar de Jesus, ensinar aquilo que a gente aprendeu também como criança, né? Mesmo que a gente não tenha aprendido na infância, ensinar aquilo que a gente considera como os princípios da moralidade, né? Isso é muito importante também, a parte da vida moral, que na verdade é o tesouro maior que, com certeza, os nossos pais nos podem deixar. Os pais que descuidaram dos seus deveres, não sendo para os filhos o que deveriam ser, caberá a Deus puni-los e não aos filhos. Isso é muito importante, né? Porque a gente fala, meu pai, por que que eu vou ele é uma pessoa, minha mãe é uma pessoa ingrata, é uma pessoa que eu apanhei muito quando era criança e não sei o quê. Eu acho que eles eram estressados, eram todo neurótico, acabou me gerando também, acabei virando neurótico de tanto apanhar. Ou seja, não somos nós que compete a esse julgamento. Não somos nós. Nós temos que entender que o pai e a mãe, apesar de ter todo o carinho com o filho, é uma pessoa imperfeita como nós. É uma pessoa que erra, é uma pessoa que tem as suas fraquezas também, e ela tem aquele, vamos dizer assim, aquele instinto maternal e paternal de amor, de carinho com os filhos, mas que também tem os seus limites, né? Que são pessoas em aperfeiçoamento, cheias de erros como nós. Então, é aí que a gente não pode ser tão cruel, né? E julgar os erros que eles cometeram como uma coisa imperdoável, né? É Deus que tem que competir esse tipo de julgamento. Não cabe a estes reprová-los, porque talvez eles mesmos mereceram que assim fosse, né? Olha, esse ponto aí é interessante a gente lembrar. E aí é a visão espírita, né? Não estamos mais falando do pai que cuida do filho pequenininho. Nós estamos falando aqui, ó, porque talvez eles mesmos mereceram que assim fosse. Nós estamos falando daquela visão que muitas vezes vem de uma vida anterior ou de vidas anteriores àquela que a gente tem presentemente. Então, muitas vezes, a, a diferença, a dificuldade de relacionamento entre filho e mãe, filho e pai, vem já de uma origem bem anterior. E isso, como diz no próprio Evangelho, quando ele fala assim: quando você vê um filho difícil, uma filha difícil, você pode com certeza dizer para si mesmo: uma de nós duas, ou um de nós dois errou muito, né? E é por isso que essa criança vem assim, com um monte de problema. E agora eu vou abrir um parênteses, porque no estudo que nós tivemos da mediunidade quarta-feira,
não o que a gente fez aqui no centro, às 7h30, o das 6 da tarde, que a gente está estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, foi até o Virgílio que apresentou. Ele apresentou um caso de uma mulher que sofria de fascinação. Fascinação é a obsessão no seu mais alto grau. O espírito obsessor, ele domina de uma forma como se fosse quase uma marionete o obsediado, né? No caso, era um obsessor homem que perturbava, que assediava, que fazia sofrer uma mulher. Uma mulher que ela conta detalhes que jogava ela no chão na reunião mediúnica, ela gritava, urrava, ela serpenteava pelo chão, né? É uma coisa assim absurda. E aí, eu vou contar rapidinho isso, porque tem muito a ver com o que a gente está falando. E aí o Aulus, que é o mentor, ele começa a olhar para trás e pesquisar aquela causa daquele ódio daquele homem, daquela mulher, o homem odiando a mulher. E aí ele conta que isso vai do século X. Nós estamos no século XXI e o livro foi escrito no século XX. Então, já tinha mais de 1000 anos que tinha acontecido o problema naquele casal, né? Que era um homem que no século X, que amava muito aquela mulher, e ele chegou a liquidar, a matar os próprios pais dele. Olha só que absurdo. Ele matou o pai e a mãe, porque talvez a mulher pediu, e mesmo assim, ele fazendo isso, ela não quis ficar com ele. Olha, e ele se encheu de raiva, de remorso de ter feito o que ele fez, e a partir daí começou um processo de obsessão, né? E aí, por que que eu estou falando isso? Porque eles foram na reunião orientando o obsessor, né, a obsediada, e aí ele falou assim, o, o Hilário, que é o que está estudando junto com o André Luiz, pergunta, e quando isso vai acabar? Quando isso vai resolver? Aí o Aulus responde, esse casal, essa mulher que está com esse problema, ela está casada e ela, daqui a alguns anos, ela vai conceber esse mesmo espírito que hoje a obsedia como filho, né? E aí a gente, no estudo, comentou, meu Deus, já pensou com esse ódio que ele tem? O que ele vai ser aquele filho mais difícil, mais rebelde, sabe? Que não obedece, que desafia a autoridade da mãe. Mas olha a causa lá atrás, como justifica, como a reencarnação não aprova naturalmente, mas explica, né? Por que que desse ódio todo. Mas a maternidade vem como uma forma de resgatar esse ódio, que é praticamente uma coisa que, se não for assim, não tem outro caminho. Então, é por isso que é tão importante esse perdão, mesmo quando o pai ou a mãe é muito cruel, ou vice-versa, quando o filho também é tão cruel, né? Aí vamos lembrar de Paulo, né? Paulo de Tarso. Ele tem uma frase que é muito legal, que fala: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Interessante, né? Como ele também falou, se preocupou com esse aspecto do relacionamento. E outra frase dele também que dos Efésios, né? Que ele diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, aquilo que a gente comentou, né? É o primeiro e único mandamento que te promete um retorno se você segui-lo, né? Interessante que o próprio Paulo observou, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aí alguma análise que a gente vai falar, diferença entre piedade e honrar. E o conceito de piedade a gente pegou do Evangelho segundo o Espiritismo.
A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. E agora vamos ver o que fala sobre honra. Honrar, que está no dicionário, é conferir honras, dar créditos ou méritos, exaltar, levar às alturas, glorificar. O que mais que é? Honrar pai e mãe, valorizar, tratar com dignidade, bondade, gentileza, respeitar, compartilhar seus momentos, suas histórias, suas risadas, né? Suas dores, apoiar emocionalmente e financeiramente, se for o caso, cultivar suas virtudes, né? Esse cultivar suas virtudes é interessante também, porque como a gente disse logo no início, o pai e a mãe são pessoas cheias de defeito, espíritos em evolução, como todos. Mas todos temos virtudes, e é interessante que a gente reforce o lado bom de cada um. Tanto o pai com relação ao filho, quanto também o filho com relação ao pai e à mãe, né? Seu lado bom e mais digno perante eles e perante os outros também. Quando eu li essa parte aqui, de cultivar suas virtudes, o lado bom, eu lembrei de algumas coisas que eu gosto de fazer quando eu conto as histórias da minha vida para os meus filhos, né? Era mais comum eu fazer isso quando eles eram menores. Agora é um pouco mais raro, mas é importante, porque vai construindo na cabeça da criança uma história que vem da família dele mesmo, né? E é importante que ele vá tendo noção do que representou o seu avô na sociedade, profissionalmente, na família, né? Na cidade, porque e o seu pai, sua mãe, o que que eles representaram naquela comunidade em que eles viveram. Por que que isso é importante? Essa história dá responsabilidade. A gente já viu que as pessoas mais complicadas, mais desequilibradas, que cometem crimes, que são problemáticas, né, na sociedade, dificilmente eles têm uma história. Eles pouco sabem do seu pai, né? Não têm muita informação da mãe, e isso faz com que eles não se sintam como se eles tivessem uma raiz. E essa história é importantíssima para a gente construir a personalidade das crianças, né, desde pequenininho. Aí eu vou me reportar ao livro SOS Família, que é um livro muito lindo da Joana de Ângeles e foi psicografia de Divaldo Pereira Franco. E tem um capítulo nesse livro chamado Deveres dos Filhos. Então vamos lá. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal. Olha como ele chama os pais, né? São instrumentos de Deus, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. É aquilo que a gente falou daquele caso que a gente viu do livro, né, que estudamos quarta-feira. O negócio está pesado, o compromisso, o resgate é pesadíssimo e muito desse resgate vai ser, vamos dizer assim, construído a partir da relação mãe e filho, né, nesse caso. Auxiliá-los por todos os meios ao alcance é mistério indeclinável, que o filho deve ofertar com todo devotamento e renúncia, né? Olha só como é forte, né? Não é só uma coisa que a gente deve ajudar quando dá, não. Todo devotamento e renúncia. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensorial, na sua marcha evolucional, né? Que a gente vai no caminho da evolução.
No mesmo livro, a Joana continua: a irresponsabilidade dos progenitores de forma alguma justifica a falência dos deveres morais por parte da prole, né? Por mais que os nossos progenitores tenham seus defeitos, as suas falta de responsabilidade, isso não justifica a falência dos deveres. Nós continuamos devendo e nós temos que ter esse respeito, né? Ninguém se vincula ao trem através de vigorosos liames do corpo somático, da família sem justas, ponderosas razões. Aqui eu me lembro, vou reportar um orador espírita que eu vi uma vez, ele falou assim: ninguém tropeça e cai na barriga da mãe. No espírito, errei o caminho, fui entrar numa porta e entrei na barriga e nasci. Entrei na barriga dessa mãe aqui, que eu nem sei quem é. Não, não tem isso. Tudo tem vínculo, tudo tem um enredo, tudo tem um contexto que vem muito antes da vida atual, né? Então, essas razões podem ser bastante diferentes do que a gente imagina. Quando fortes, se eles acompanham, né? Quando os nossos pais estiverem fortes, né? Naquele auge da fase adulta, se eles acompanham a jovialidade e, quando fracos, a proteção e o socorro. Enquanto sadios, presenteia-os com a alegria e a consideração, se enfermos, com a assistência dedicada e a sustentação preciosa. Agora, vamos falar sobre o livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Tem um capítulo 117 também, que chama-se Em Família, né, nesse livro Pão Nosso. E eu pensei algumas frases que eu achei legal. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas que compõem os nossos familiares mais próximos? É impossível. Impossível a gente servir mais do que aqueles que estão mais próximos. Esta indignação lógica se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são títulos que não se combinam, não se coadunam, né? Bom a gente pensar nesse detalhe também. Não pode ser um mau servidor e tentar ensinar, pregar o evangelho de alguma forma. É imprescindível examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Aquilo que eu pus até esse asterisco com esse propósito. Nada é por acaso, né? Tudo tem explicação, e a gente tem que ter essa noção, né? Então, você vê, às vezes, numa família, um filho problemático está sempre aprontando, sempre ele dá um golpe financeiro, leva dinheiro não sei de quem, fica a mãe, às vezes o pai tem que cobrir o desfalque que ele causou, né? Às vezes ele vai até condenado e os pais têm que, às vezes, até penhorar uma casa para pagar um advogado, tirar o filho da cadeia. Isso que eu estou falando, gente, é coisas que eu vi na minha própria família, tá? Então, e a gente vê essa mãe sempre perdoando o filho, e a gente fala, mas por que que faz isso, né? Ele merece que ele vá para a cadeia. Não, e a mãe sempre com aquele coração, ela é santa? Não é, mas ela sabe, a consciência dela sabe, aquela criança que está causando aqueles problemas, muitas vezes tenha sido alguém que ela mesma desviou, né, do bom caminho. Então, ela veio nessa encarnação com o propósito de reconduzi-lo no caminho correto, né? Continua no mesmo livro, né, o capítulo Em Família. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou.
a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial, né? É mais ou menos o que Jesus falou para aquele rapaz que queria se juntar, né, a ele, né? Que, eu quero segui-lo, tá? Você quer seguir, então doa todos os seus bens, né? Mas precisa mesmo, né? Então, é complicado, né? Então, aquele outro que chegou, querendo também ajudar, falou, antes de trazer sua oferenda, primeiro vai e reconcilia-te com teus adversários. Então, não tem milagre, né? Ninguém consegue fazer uma obra coletiva, uma obra para o bem, se a gente tiver os percalços aí dentro da própria família. E aí, gente, no livro Boa Nova tem uma passagem que eu achei muito interessante, né? Muito mesmo. Que essa lição eu quero destacar, que é inesperada essa lição. Eu já li esse livro, né, inteirinho, e não me lembro, depois que eu prestei atenção nesse trecho, eu percebi o detalhe de Jesus quando ele ensina e conversa com Maria e José, seu pai, né? Então, olha só, Jesus era ainda um menino, um adolescente, e ele já tinha passado por aquela que tem no Novo Testamento, que fala Jesus diante dos doutores da lei. Ele já tinha tinha recebido uma entrevista dos doutores da lei, e ele tinha se saído muito bem, e deixou todo mundo bobo. Nossa, esse moleque, quem que é esse moleque? De onde ele saiu para ter todo esse conhecimento? Então, todos começaram a perceber que Jesus era diferente, e os próprios doutores da lei vieram oferecer a Maria, a mãe de Jesus, deixa a gente levar esse menino para a gente ensiná-lo, né? Como se permitisse que ele fosse fazer uma universidade, né, em outro lugar, para que ele tenha um potencial enorme. Se ele tiver uma preparação adequada, ele vai ser um tremendo de um conhecedor, né? Imagina o que eles estavam pensando naquela época. E aí, depois que Maria estava preocupada com Jesus, né? De como orientar aquela criança. Imagina ser mãe de Jesus, né? Deve ter pago uns problemas graves, né? Porque Jesus não, um espírito extremamente evoluído. Então ela conversou com José sobre a educação do filho, e depois foi falar com Jesus. Após a conversa com José acerca do preparo conveniente de Jesus para a vida, Maria confabula com Jesus, que lhe interpelou. Olha só o que Jesus respondeu: Mãe, que queres de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Surpreendida com a pergunta, respondeu-lhe hesitante, Maria respondendo para Jesus: Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Como se tivesse pleno conhecimento do que se passava em seu íntimo, Jesus, com relação à mãe, né, Maria, ponderou ele, Jesus. Olha só o que ele respondeu: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus, né? E ele falou mais ou menos o seguinte: ô mãe, o que eu já sei, aqueles caras lá, os senhores da lei, os doutores da lei, você acha que eles vão me ensinar alguma coisa, né? Mas ele falou de um outro jeito mais carinhoso, né? Eu já estou com Deus. Mas olha só como ele complementa. Meu pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Resposta de Jesus para Maria. O que seria essa escolha melhor? No mesmo dia, embora soubesse das promessas feitas pelos doutores do templo, né, promessa para educar Jesus,
Jesus aproximou-se de José e lhe pediu, com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Olha só, gente, a sacada de Jesus. Eu não preciso ir com o doutor da lei para aprender. Eu vou aprender o primeiro ofício de carpinteiro com meu pai e, a partir daí, eu vou me preparar. Né? Então, se a gente fizer uma análise, o pai de Jesus era um homem em evolução, não tem nem comparação com a grandeza, com a superioridade, com a pureza de Jesus. Mas por que que ele tomou essa atitude? Ele quis, como tudo que ele fazia, buscava exemplificar os seus ensinamentos, ele quis exemplificar também que o ensino, o crescimento deve ser junto com os pais. A primeira base que a gente tem de conhecimento, de respeito, de viver em sociedade, tem que vir dessa fonte dos pais, né? Olha que grandeza de Jesus, né? Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó. Enxó é que nem uma machadinha que o carpinteiro usa para cortar pedacinhos da madeira, né? Enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Né? Então, a partir daí, ele foi se preparar com o pai, né? Ensinando a importância desse processo educacional dentro do próprio lar. E aí, para terminar, gente, vou me reportar ao livro Amor para Sempre, que é psicografia. Na verdade, é o nome do capítulo Amor para Sempre, e o nome do livro é Somente Amor, que é a psicografia de Chico Xavier e vários espíritos. Tem várias mensagens de espíritos diferentes e Meimei. Nesse caso, a mensagem é de Maria Dolores. É uma mensagem que eu adoro. Adoro, tanto já contei essa história na aula das crianças, da evangelização infantil, porque a Luana está dizendo que ela lembra, né? Mas eu vou ler porque ela é toda cheia de poesia, com rimas, né? Então não adianta eu contar. A senhora viúva, dia a dia, sob os efeitos da hemiplegia, que é um tipo de uma. Ela era paraplégica, né? Ela andava de cadeira de rodas, trazia a própria vida concentrada na cadeira de rodas, manejada por amiga enfermeira. Dos parentes mais íntimos, um filho lhe restava, um filho só, o filho que ela amava enternecidamente. Marido, pais e irmãos chamados pela morte deixaram-lhe na vida muita emoção frustrada. E aquele moço forte que não lhe confortava a existência dorida, muito embora abastada. Não faltava dinheiro nesse caso aqui, né? Achando-nos na véspera do dia em que marcaria o enlace do rapaz, o rapaz ia se casar, e a mãezinha doente, num misto de alegria, de esperança e de paz, entregou-lhe feliz tudo o que possuía. A fazenda, as ações de grande companhia, os créditos de banco, a linda moradia, a dizer-lhe contente: Filho, tudo que tenho é seu. De amanhã para frente, passo a morar no estreito pavilhão que seu pai construiu ao fundo da mansão. Desejo ver você e a jovem companheira sempre felizes, sem cuidados. Toda alegria agora para mim será sabê-los sossegados, ante a bênção de Deus na visão do futuro. A senhora vivia num casarão que o seu próprio marido construiu e tinha no fundo uma casinha lá de empregados, né? E ela falou: Eu vou morar lá, tudo bem, eu não quero atrapalhar, vocês ficam na mansão sem problemas, né? Aí continua. O filho comovido beijou-lhe as mãos num gesto de amor puro e agradeceu a doação materna, prometendo-lhe em voz macia e terna pela jovem com que se casaria. Segurança, carinho, convivência para todas as horas da existência.
que desejava fossem adornadas de paz e de alegria. Depois do enlace, a enferma recebia cartões lindos da Europa. O casal de viajores via lua de mel por um mundo de flores. Ambos davam notícias da beleza de Lisboa, Paris, Florença e Veneza. Mas, de retorno ao lar, após a festa de comemoração do regresso feliz, a dama recebeu na vivenda modesta o jovem par, e a nora exigente lhe diz: Minha sogra, ouça bem, seu filho e eu, pensando em seu descanso, resolvemos agora transferi-la para um lar de repouso, um abrigo claro e manso, onde a senhora viva mais tranquila. Precisamos aqui viver a sós. Não pretendemos tê-la junto a nós. Porque a pobre espantada procurasse o olhar do filho amado para ver a atitude interior que lhe viesse à face, ele mesmo aduziu. É um pouso geriátrico, mãezinha. A senhora por lá não estará sozinha. Nada disse a velhinha, posta um canto, tão somente mostrou silêncio e pranto. No dia imediato mudara-se-lhe o trato, internada num belo casarão, apesar da gentil acompanhante, eis que a saudade enorme a domina e consome. O recinto de luxo para ela, alma nobre e singela, tinha apenas um nome: exílio e solidão. 6 meses transcorreram lentamente, não mais tornou a ver o filho ausente, e sem que a pompa em torno a reconforte, a velhinha mais triste e mais doente, de mágoa em mágoa, vagarosamente entregou-se de todo às mãos da morte. Ante as indagações do verniz social, deu-se-lhe sobre a terra um lindo funeral. A pobre repousou num sono longo e raro. Mais tarde despertou solicitando amparo. Junto a ela, um emissário de vigia descortinou-lhe os céus, comentando a alegria que a esperava na altura. A pobre mãe, porém, perguntou com ternura: E meu filho onde está? Olha, a primeira pergunta que ela faz chegando no plano espiritual, né? Sem dúvidas quaisquer, falou-lhe o mensageiro. Tanto quanto seu filho ficará por muito tempo ainda em franco cativeiro. Tem muito que lutar nos encargos que leva, entre forças da luz e as tentações da treva. Mas você, minha irmã, pode elevar-se agora pelo sacrifício e devoção ao bem. Mundos de eterna aurora esperam-na no além. A senhora, expressando respeito àquelas diretrizes, disse, calma e sincera: Não aspiro viver entre os mundos felizes. Voltar a ver a companhia, acompanhar meu filho sem qualquer empecilho, é todo o céu de minha longa espera. O mensageiro, que lhe conhecia os tempos de doença e agonia, anotou com brandura: Irmã, descer da altura imensa a fim de trabalhar sem recompensa em favor de uma criatura é conquistar maior merecimento. Para estar com seu filho, em constante união, precisará viver sobre o regime da reencarnação. Acaso aceitará por mãe a própria nora? Como não, anjo bom, replicou a senhora. Se Deus me consentir, assim regressarei. A luz do amor é o princípio da lei. Olha que frase linda. A luz do amor é o princípio da lei. Se tenho no meu filho a bênção que procuro, como menosprezar a jovem que ele adora? Amá-lo-ei melhor por minha nora, de quem devo ser filha no futuro. Hei de amá-la também, voltando a ser criança, sempre encontrei no amor divina maravilha. Minha nora no lar me acolherá por filha. Serei nos braços dela uma nova esperança.
Envolverei meu filho e ela em meu sorriso. Todo berço na terra aponta o paraíso. 5 anos passaram sobre o tempo. Hoje anotei um trio encantador, ante a filhinha. Luz recém-nascida, disse o pai ao beijá-la, minha vida. A criança sorriu no berço cor-de-rosa. E a mãezinha, a enfeitar-lhe o corpinho de flor, exclamou comovida e venturosa: Deus te abençoe, meu anjo, meu amor. E com isso a gente encerra a nossa apresentação, né? Deixando aqui agora aberto para os comentários, né? Começar aqui pela Luana, se a Luana tem algum comentário a fazer. Boa noite a todos. Agradecer ao João pela aula, né? Pelo estudo de hoje. É muito aprendizado, né? É, esse amor sublime, né? Esse amor, os dois tipos de amor, de amores, né? Tanto dos nossos progenitores quanto o amor que os filhos nós temos por eles, né? É, às vezes a convivência ela é difícil por conta de todas essas questões, né? Reencarnatórias, de resgates, e então a convivência, às vezes, ela é conturbada, né? Mas é a partir desse momento que a gente começa a ter a noção, né, de tudo que a gente vive tem um porquê, né, de acontecer. Então é a gente tentar aos poucos compreender o outro, né, entender, refletir, né, para a gente caminhar junto, né, tentar aos poucos ir se libertando das amarras aí, das amarras negativas que nos prendem também, né, para que a gente consiga, com o caminhar da nossa evolução, estarmos unidos pelos laços, né, da afinidade, do amor, da gratidão, né, e isso a gente vai conseguindo aos poucos. É isso. Obrigada, boa noite. Obrigado, Luana. Eu vou inverter um pouco a ordem hoje. Eu vou chamar o Virgílio primeiro, porque eu sei que ele está com a bateria, está sem luz lá, e se acabar a bateria, ele não vai participar até o fim. Então, Virgílio, quer comentar aí enquanto você tem bateria? Virgílio? Ô, Não tem João, nem luz lá. tá difícil, né? É, tá Aí, literalmente nas trevas. eu vou. Tá eu e meu pai aqui, mas aí eu pedi a palavra para ele. Bem, João, olha, agradecer, né, a tua explanação, essa parte da piedade filial é muito bonita, né? Ela é o assunto que antecede o assunto da sexta-feira que vem, né, na qual eu vou falar sobre quem é meu pai e quem é minha mãe, né? Aquela frase de Jesus. Então, ele se deixou no ponto certo para a gente continuar e depois vinha a Vanessa. Mas esse texto ali do Evangelho, ele é muito bonito quando ele fala, né? O Kardec, você vê que ele vai a fundo no assunto. Ele não fica ali na superficialidade, não. Então ele vai e explica o que é essa piedade filial, o que que você tem que fazer, né? O comportamento, né? O seu sentimento, e demonstrando né? A importância desse tratamento com os pais. Então é interessante porque não tem nenhuma dúvida, né? Ele explica ali, olha, piedade filho. Então você, né, está ali com os pais, dá toda assistência. Ele ainda depois usa e ainda usa de uma ironia, né? Ele fala, será que, né, por exemplo, a sua mãe cobrou para te amamentar? Então, assim, é interessante essa reflexão como o Kardec faz. E essa passagem que o senhor leu aí do livro, dessa história, né, que inclusive, né, o senhor comentou que a Luana também lembrava, eu me lembrei, né, dessa questão, nessa história, do livro Ave Cristo, que teve uma situação ali semelhante, né? Quinto Varro, ele recebe Tassiano como filho, e depois a história, né, mais ou menos assim, Quinto Varro recebe um período de 100 anos para poder, né, resgatar o seu filho, que era um perseguidor de cristãos.
no mandado em reencarnação não foi suficiente, né? Ele acontece um monte de coisa, um monte de tragédia ali e tal. E depois Quinto Varro reencarna, né, como Quinto Celso, né, porque ele, né, dentro desse período de 100 anos, quase que também que uma reencarnação, né, terminou uma, já iniciou outra, para poder, né, trazer o seu filho para perto de Jesus. Então, muito interessante, né, como essa questão é piedade, né, dos filhos com os pais e dos pais com os filhos também. É isso. Obrigado, Vitor. Seu pai ainda não voltou para comentar alguma coisa, se ele tiver? Aqui do lado. Ele está aqui do lado. Não tem nenhum comentário, Virgílio? João, os pessoal, vocês desculpem, né? O Vitor foi o nosso intérprete aqui. É lógico que essas questões, elas nos levam a reflexões muito profundas, porque nós que tivemos a oportunidade de ser acolhido pelos nossos pais, tivemos uma existência bastante, digamos, exemplar, fomos filhos e agora somos pais, e vivemos assim dentro de princípios de muito equilíbrio familiar. Nós conseguimos efetivamente valorizar essas relações. Então, é muito bom nós ouvirmos tudo que nós ouvimos e podermos avaliar o nosso desempenho, tanto como filhos, como na condição de pais, que nós já nos estamos realmente a caminho, estamos correspondendo bem a todos esses princípios. E em outras oportunidades eu me lembro que esse assunto já foi tratado, inclusive o Vitor chegou a fazer uma vez um estudo sobre essa questão, como que era a relação entre pais e filhos. Os filhos chegavam um momento abandonavam os pais, havia questões ligadas à herança, de forma que essa questão ela é tão complexa que um dos 10 mandamentos, né, há mais de 3.000 anos já falava, né, sobre a necessidade do filho reconhecer e cuidar dos pais. Então, se Moisés já levantou essa questão como um dos mandamentos, e Jesus vem e bate na mesma tecla, então é porque essa questão ela se reveste de uma seriedade muito grande, e os livros que você citou, a literatura espírita, Joana de Ângeles, ou seja, para nós que somos filhos normais e pais normais, reconhecemos os nossos pais e amamos os nossos filhos, nós realmente nos perguntamos, né, por que ênfase tão grande já desde Moisés sobre essa questão. Então, é realmente algo a ser assim considerado, refletido, e podemos nos considerar já, né, espíritos que estamos realmente entendendo essa questão, tal comportamento que temos, né? Esses dias, a Ana Paula falava da relação dela com o filho, né? Nós levantamos essa questão essa semana, né? Como que é bom você olhar para os seus filhos e perceber que, além de pai, você tem uma verdadeira ligação de amizade, de amor, né? De respeito. Então, é realmente o primeiro passo, né? A nossa organização em família, para que nós possamos ser assim habilitados a desenvolver projetos sociais para poder envolver os outros, né? Então a família é realmente o berço de todos nós. Valeu, João. Feliz aniversário, viu, João? Você Obrigado, está se Virgílio. presenteando nesse aniversário, e não tenha dúvida que a tia Lica, né? Ela deve estar sentada bem aí na frente, deve estar olhando para você e falando como esse garoto tem crescido nos últimos 4 anos, né? Com certeza ela está muito orgulhosa. E nós também, viu, João? Obrigado. Obrigado, Virgílio. Márcio, algum comentário? Ô, Giovanni, enquanto você falava, depois agora o Virgílio e o Vitor,
eu fiquei aqui refletindo e o Virgílio tocou num ponto interessantíssimo, né? Que tanto Jesus quanto Moisés e agora o Consolador Prometido abordam essa importante questão de honrar pai e mãe, né? De cuidar, essa questão da piedade, que é um sentimento dos anjos, né? E tanto Moisés quanto Jesus e agora a doutrina espírita mexe num ponto nuclear, que é o ponto nevrálgico das reconciliações, né? Através da família, através de um pai, de uma mãe e de um filho, ou de vários filhos, nós conseguimos enxergar o instrumento do amor sendo aplicado na maior pureza que existe, como esse caso da Maria Dolores, que você leu desse livro, que eu não me lembro o nome que você disse. Então, é um ponto valiosíssimo, porque através dos nossos pais e através dos nossos filhos, nós enxergamos a roda da reencarnação atuando para fazer valer o amor, a reconciliação, a regeneração de almas que através de milênios vieram através desse núcleo familiar, né? Como foi dito, acho que o Virgílio falou quarta-feira, algo que o lar é o grande cadinho, né, das reconciliações, e onde o tempero do amor é plenamente exercido, né? Então é isso. Que bom, como o Virgílio falou, que a gente tem essa consciência, que dia após dia nós podemos estar com os nossos pais. Anteontem foi aniversário do meu pai e ontem foi dia de finados, e eu agradeci a todos os nossos entes queridos desencarnados que nos trouxe, que a mim trouxe muita coisa positiva, muito, muito, todos, todos, todos. E ao meu paizinho, principalmente, junto com a minha mãezinha, né? Que bom que a gente tem essa felicidade hoje. Isso aí. Obrigado, Márcio. Roseli, algum comentário? Roseli? Roseli, acho que não está ouvindo, né? Então vamos. Ana Paula, algum comentário a fazer? Boa noite a todos. Só agradecer, foi muito bonita a apresentação, eu acho que ela traz muitas reflexões, e eu tenho, né, minha mãe viva, eu sei que eu ainda posso ser uma filha melhor, e meu pai já é falecido, então, assim, eu sei que eu fiz o melhor que eu pude por ele. E eu tenho meu filho, e que é meu grande amigo. Então, assim, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, e eu acho que foi uma reflexão muito boa, né? E a gente tem sempre que buscar se melhorar a cada dia. E é isso. Foi muito bonita a apresentação. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Sheila, algum comentário a fazer? Ela está fazendo sinal, acho que não dá para falar, né? Não. Então, a Roseli, será que conseguiu agora conectar-se? Oi,
Oi, que, Roseli. desculpa, gente, a gente tá com um monte de problema aqui em São Paulo, Sei, mas eu consegui. legal. Eu vou mostrar só, deixa eu virar a câmera. Ah, não sei onde vira, fica assim mesmo. Bom, vou pôr minha cachorra assim, pronto, fica aqui. Então, é assim, para mim foi uma coisa assim, uma lição muito primorosa. Eu tenho um irmão só, é uma pessoa extremamente difícil desde a gravidez da minha mãe. Eu sou mais nova. Minha mãe teve uma gravidez muito difícil e ele é uma pessoa extremamente problemática e é até hoje. E eu estou colocando algumas coisas no lugar necessárias devido à morte da minha mãe. Então eu estava me sentindo muito culpada, sabe, de tomar algumas decisões. E hoje eu vi que eu estou no caminho certo, tomando decisões corretas para que ele, numa próxima vida, que eles possam resgatar tudo isso que a gente tentou e não conseguiu, né? E eu achei lindo, porque Jesus, ele sempre nos mostra as lições e os detalhes muito sutis, né? Ele é filho de Deus, mas ele foi aprender com o pai dele, com a simplicidade. Então, ele traz para nós a simplicidade, ele traz para nós o conhecimento das leis, que é tudo muito o que é correto, o que é certo, o caminho. Não importa se aquele seu pai, naquele momento, não pôde criar, se aquele seu pai é, essa criança foi criada por um outro pai, como ele, né? Como Jesus, ele foi criado por José. Então, isso é a importância de que nós somos todos um elo de amor, né? Um elo de ligação. É aquela história, né? Nós temos um cromossomo igual, que é o cromossomo de Deus, né? Então, somos todos irmãos. Então, para mim, graças a Deus, me aliviou muito meu coração, uma lição maravilhosa. Queria te dar os parabéns também pela lição, pelo seu aniversário, que você tenha uma plenitude em todos os seus sonhos, em todas as suas realizações, que Jesus te abençoe nesse momento, com o amor eterno que Ele tem, com a paz. Ah, muito obrigado. Para mim, hoje eu fiquei mais emocionada devido a esse problema, mas eu, infelizmente, não posso resolver sem os homens das leis, né? Então, é bom, né? Jesus me mostrou, essa lição me mostrou isso. Então, é através dos homens das leis que a gente consegue resolver o que precisa com paz. É só isso. Um abraço a todos. A gente está com um monte de desculpa, viu, gente? Eu entro e saio porque eu estou com uma amiga que caiu o telhado da casa dela, a filha dela está vindo para cá. A gente está socorrendo as pessoas aqui perto dos bairros, tá bom? Um beijo a todos. A todos. Ok, Roseli, obrigado pelo depoimento, né? Pelos comentários, né? E que a gente possa fazer dos nossos estudos momentos de reflexões, né? Porque senão não tem sentido, né? A gente estuda exatamente para que a gente possa refletir sobre nossas próprias atitudes e cada vez melhorar mais, né? Esse é o caminho, se Deus quiser, da gente completar. Então vamos. Eu nasci, só uma coisinha, eu não nasci para ser mãe, eu não tenho filhos, eu nasci para ser filha. E a minha maior lição da vida foi ser filha. Graças a Deus. Muito bem, legal. E você hoje é, vamos dizer, mãe, entre aspas, desse cachorrinho aí, né? Cuidar dele. Então, É um vamos. cachorro, 5 gatos, por enquanto, que eu vou adotar Nossa mais, tá? Senhora. Olha só, falou que não tem filho, né? Mas. Então, já que a gente já completou o estudo da noite, vamos fazer o encerramento, né? Uma noite chuvosa, uma noite, se Deus quiser, que vai ficar
gravada aqui no nosso vídeo, mas de muito aprendizado para todos nós. E eu vou pedir, então, para quem está aqui do meu lado, a Luana fazer a prece de encerramento. Bom, continuando, né, nessa energia de aprendizado, de união, que essas boas vibrações nos acompanhem nesta noite, durante esse fim de semana, durante essa semana que se inicia. Agradecemos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a falange de espíritos protetores e amigos, a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para aprender, para compartilhar, para evoluir. Então, é com o coração cheio de alegria que nós agradecemos, pedimos a Deus que nos ilumine, que seja sempre conosco. Que todos nós tenhamos uma boa noite e que assim seja.